Fala pessoal, boa noite a todos. Continuando a segunda parte do vídeo, pessoal. Vamos lembrar então que o nosso assunto é eletricidade, né? Nós então falamos um pouquinho da atomística, como é que foi se desenvolvendo o modelo de átomo. Hoje nós vamos ficar com o modelo do Rutherford Bohr, tá? E aí a gente também ficou falando sobre cargas, o que era condutor, o que era isolante, isso ia depender dos elétrons livres. E vimos por último as características das cargas, que cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Mas existe uma pergunta que a gente pode se fazer, o quanto essas cargas vão se repelir e o quanto elas vão se aproximar. Então vale lembrar o seguinte: cargas de sinais iguais, vai aparecer uma força de repulsão. Cargas de sinais iguais aqui também, força de repulsão. Já aqui, força de atração. Perceba que elas vêm sempre aos pares, né? Sempre aos pares, obedecendo a terceira lei de Newton, ação e reação, tá bom? Então, se A puxa B, B puxa A no mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. E aí sim, pessoal, eu vou finalizar a nossa aula falando da incrível e maravilhosa lei de Coulomb. A lei de Coulomb, pessoal, é a lei que vai reger essa ideia de atração e repulsão. É ela quem nos vai dizer se algo atrai muito forte ou se algo repele muito forte. Então, dá uma olhada na lei de Coulomb. A lei de Coulomb é o seguinte: imagine que eu tenha uma carga, e olha só, eu representei de azul a carga negativa, A, e representei de vermelho a carga positiva, B. Tá vendo? Então eu tenho carga negativa e carga positiva. Bom, nós já estudamos isso e vimos que elas vão se atrair. Então eu escrevi assim: força que A faz em B, então A puxa B, e força que B faz em A, então B puxa A, na mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, né? Uma para a direita, outra para a esquerda. Imagine que esses dois corpos, esses dois materiais, esses dois objetos A e B, um carregado negativamente e o outro carregado positivamente, esteja separado por uma distância R'. Sabe o que vai acontecer? Vai aparecer uma força de atração, e essa força de atração ela tem um módulo, a direção e o sentido baseado na lei de Coulomb. E a lei de Coulomb ela diz o seguinte, que a força elétrica, por isso que chamei de Fel, que vai aparecer, essa FAB e FBA, ela vai ter o seguinte valor, ela vai ser o valor K, que é uma constante eletrostática, vezes, olha só que interessante. Gente, imaginemos que a carga, que A tivesse muita carga negativa e B tivesse muita carga positiva. Vocês não acham que a carga, se você tem muita carga, essa força vai ser maior? Se você tem pouca carga, essa força vai ser menor. Então a força eletrostática, ela depende do valor da carga Q1 e da carga Q2. Então depende de quantos elétrons tem em excesso aqui e depende de quantos prótons tem em excesso aqui. Legal? Legal? Vale lembrar que um elétron, ele tem a carga igual a de um próton, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Beleza? Essa é a carga de um elétron e de um próton. Então, se alguém disser para você que existe um objeto tal qual tem um elétron em excesso, então a carga dele vai ser, olha o que eu vou acrescentar, a carga vai ser menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Professor, e se o objeto for esse da direita aqui, o objeto B, que ele é carregado positivamente e ele tiver um próton sobrando, qual que é a carga dele? Mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, pessoal, força elétrica vai depender da constante eletrostática, de quantos elétrons ou prótons eu tenho em excesso em cada objeto que está submetido às forças aí, e dividido pela distância entre eles ao quadrado. Isso é muito importante. Ao quadrado. Significa então que se eu aumentar essa distância para 2, essa força elétrica ela não vai cair para 2, ela vai cair 4 vezes.
tá? Porque se eu dobrei aqui, aqui vai cair 4 vezes porque é ao quadrado. Eu dei um outro exemplo aí. Imagine que eu tenha dois objetos, como esse que está carregado negativamente, e um outro objeto maior, que também está carregado negativamente. Então imagine que esse tem uma carga Q pequena de elétrons e essa tem uma carga Q grandona de elétrons. Como vai ser a força entre eles? A primeira coisa, a força AB é igualzinho à força BA. Calma, o que vai acontecer com eles é uma coisa diferente. Se esse cara é maior, provavelmente ele vai acelerar menos, porque força é igual a massa vezes aceleração. Lembra da segunda lei de Newton? Então, numa situação como essa, esse cara mais pesado vai acelerar menos, porque a massa passa dividindo a aceleração menor. Esse cara vai acelerar mais, mas a força eletrostática ao qual os dois estão submetidos serão iguais. E como se calcula ela? K, constante eletrostática, vezes a carga desse primeiro, Q1, vezes a carga desse segundo, Q2, dividido pela distância entre eles ao quadrado. E aí a única informação que faltou é qual é a constante eletrostática. A constante eletrostática, pessoal, ela vai valer 8,99 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb. Essa é a unidade que a gente tem da constante eletrostática, beleza? Pessoal, falou em lei de Coulomb, você precisa entender isso. Dois corpos carregados de maneiras diferentes vão gerar forças elétricas diferentes. Se os sinais forem diferentes, a força é de atração, perceba. Se eu soltar esses dois objetos aqui, desprender ele da minha folha, eles vão se encontrar. E esses outros aqui, eles vão se afastar, beleza? Tá, para finalizar a nossa aulinha de hoje, pessoal, aí eu vou te dizer uma característica das cargas que o título é a carga sempre é conservada. Pessoal, dentro de um sistema isolado, se eu juntar objetos de cargas diferentes, eu posso grudar os objetos, friccionar um objeto no outro, posso separar, posso juntar eles e separar, que a carga total do sistema sempre será conservada. Vou dar exemplos disso para que você entenda legal. Imagine que eu tenha dois objetos aqui como essas bolinhas. Este objeto, está enxergando? E este outro objeto. Beleza? Imagine que esse primeiro objeto tenha 2 elétrons em excesso, ou seja, tenha 2 elétrons a mais que prótons. Ou seja, ele é um cara negativo. Agora imagine que esse segundo cara, ele tenha 12 elétrons em excesso. Muito mais elétrons em excesso. Esse cara aqui tá negativaço. Esse cara tá negativinho, porque ele tem 2 elétrons em excesso e esse tá negativaço. Pessoal, se eu pegar essas duas esferas aqui e juntar elas, só grudar uma na outra, sabe o que vai acontecer com esses elétrons? Os elétrons eles não vão ficar de maneiras distribuída de uma maneira aleatória. Acontece que, como são dois objetos iguais, e aqui eu estou mostrando objetos iguais, a hora que eu juntar eles dois, esse que tem 12 e esse que tem 2, a hora que eu juntei os dois, como é que vai ficar para cada um? Não vai ficar 14? 12 elétrons nesse, mais 2 elétrons nesse, eu juntei os dois corpos iguais, ficaram com 14 elétrons em excesso. E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar eles e separá-los de novo. A partir do momento que eu separei, as cargas são divididas igualmente. Então, dá uma olhada. Antes, o objeto da esquerda tinha 2 elétrons e o da direita 12. Depois que eu juntei, ambos ficaram com 14. E aí, depois que eu separei eles, cada um ficou com 7. Entendeu? Como que funciona a conservação de cargas? Perceba que o número final, 7 mais 7, 14, é igual ao número inicial, 12 mais 2, 14 também. Beleza? Vamos olhar o segundo exemplo, e esse é um exemplo um pouco mais difícil, pessoal. Dá uma olhada. Imagine que eu tenho um objeto que tenha um déficit de elétrons, ou seja, tenha um próton a mais. Então, imagine um objeto que tenha um próton a mais, ou seja, carregado positivamente, beleza? Deixa eu botar os mais aqui nos vermelhinhos e os menos nos azuisinhos, para ficar bem didático para você entender. Então se liga, eu tenho um objeto que tem um próton a mais, não porque eu acrescentei prótons,
mas sim porque tirei elétrons. Alright, my friend? Então vamos continuando. Imagine que eu tenho um outro objeto que eu tenha 21 elétrons em excesso. Ou seja, esse é um cara positivinho e esse é um cara negativaço. É um cara muito negativo. Beleza? Então dá uma olhada. A hora que eu juntei eles dois, peguei um cara de um próton e juntei com esse outro cara aqui, sabe o que eles vão fazer? Vão começar a passar elétron de um para o outro, de um para outro e de outro para um. E aí, um elétron desse cara vai fazer par com esse próton e vai deixar ele nêutron. E aí, o que vai juntar, o que vai sobrar nos dois juntos? Bom, 21 elétrons com um próton vai sobrar 20 elétrons em excesso. Esses dois caras juntos têm 20 elétrons em excesso. Sabe o que vai acontecer quando eu separar? Separei. Sabe o que vai acontecer? Dá uma olhada. Ficou 10 para cada lado. 10 para cada lado. Então, dá uma olhada. Um cara positivo com um negativo, dependendo de como está a distribuição de carga elétrica neles, quando eu junto e depois eu os afasto, eles se dividem dessa maneira. Olha que louco. Então, dois caras negativos ficaram negativos. Agora, um cara positivo e um negativo, ficou os dois negativos. Então, não há uma regra aqui. Você vai ter que analisar qual é a carga de cada item que você está trabalhando, beleza? Vamos no último exemplo. O último exemplo para a gente finalizar a aula de hoje, você fazer o seu teste e tranquilamente. O último exemplo, gente, é esse cara aqui, ó. Eu tenho um objeto neutro. Neutro significa o quê, pessoal? Significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons, beleza? E aí eu juntei esse cara. Então, ó, peguei um cara neutro aqui, um objeto neutro, e juntei ele com outro objeto que tem 10 prótons em excesso, como mostra o último exemplo aí. 10 prótons em excesso. Pessoal, se eu juntei um cara que está neutro com 10 prótons em excesso, o conjunto ficou 10 prótons em excesso. O conjunto dos dois ficou 10 prótons em excesso. Quando eu separá-los, o que vai acontecer? Dá uma olhada aqui, ó, ficou 5 para cada lado, 5 para cada lado. Beleza, pessoal? Isso é conservação de massa, é conservação de carga, perdão. Beleza, gente? Então, a única fórmula que eu quero que você conheça na aula de hoje, quando o conceito preliminar de eletricidade, da onde surgiu isso tudo, é a lei de Coulomb, que está descrita aqui, que a força elétrica entre dois objetos de cargas diferentes ela é dada pelo valor K vezes a carga do primeiro objeto vezes a carga do segundo objeto dividido pela distância entre eles ao quadrado. Beleza? E uma outra coisa que você precisa saber é que a carga sempre é conservada. Beleza? Dá uma olhada. No primeiro caso eu tenho 14 elétrons em excesso, no segundo caso 14 elétrons em excesso. O exemplo 2, eu tenho um próton mais 21 elétrons dá 20 elétrons. E no final tenho 20 elétrons. Aqui 0 mais 10 prótons dá 10 prótons. 5 mais 5 também dão 10. Beleza, pessoal? Eu encerro a aula de hoje por aqui. Eu vou deixar os testes para vocês fazerem. Vai ter conferência e fórum para que você possa tirar suas dúvidas. E é isso. Uma boa noite, tenha uma boa semana e um abraço.